O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na nossa catedral, que alegria rezar a missa com vocês. Também os nossos queridos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Nós estamos celebrando o sábado da terceira semana da Páscoa. E com o Evangelho de hoje, nós vamos encerrando o capítulo 6 do Evangelho de São João. Todo o discurso eucarístico do Evangelho de São João se encontra no capítulo 6 do seu Evangelho. O capítulo começa quando Jesus multiplica os pães e dá de comer a 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Ali Jesus faz um grande milagre. E aqui eu gostaria de enfatizar bem esse fato: Jesus realizou um milagre, ele multiplicou os pães, porque hoje em dia tem algumas pessoas que dizem que Jesus não multiplicou os pães, que o milagre que aconteceu foi a partilha entre eles, cada um foi colocando em comum aquilo que tinha, e aí então todos comeram por causa da solidariedade. Isso é uma conversa fiada, não acreditem nisso. Jesus realizou um milagre. Milagre significa algo fora dos acontecimentos naturais. Se você pegar 5 pães e partir, no máximo 10, 12 pessoas comem. Jesus partiu 5 pães e comeram 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos daquilo que Jesus tinha entregue ao povo. Já é o primeiro sinal da Eucaristia, esse milagre que Jesus realiza. E para que nós lembremos que isso é de fato um milagre, que Jesus de fato multiplicou os pães, num outro evangelho Jesus estava na barca com os discípulos, e aí Jesus diz assim para os discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí os discípulos não compreenderam o que Jesus tinha dito e pensaram que Jesus estava chamando a atenção pelo fato deles não terem levado pão na viagem. E aí Jesus fala para eles: lembra quando eu multipliquei 5 pães e dei de comer a 5.000 pessoas? Por que vocês estão preocupados com o pão? Então foi Jesus multiplicou os pães. É o início do capítulo 6 do Evangelho. Jesus faz um grande milagre. Quando Jesus atravessa o mar, de volta para Cafarnaum, encontra uma grande multidão. Primeira coisa que Jesus fala: vocês estão me procurando porque comeram pão e ficaram saciados, né? Encheu a barriga, estão satisfeitos com o pão natural, com o pão biológico, por isso estão procurando Jesus. Aí ele começa o discurso do pão da vida. Começa dizendo de forma muito bonita e poética: eu sou o pão da vida.
Os vossos pais comeram o pão lá no deserto, o maná do deserto, mas morreram. Eu sou o verdadeiro pão da vida. E todo mundo feliz, porque Jesus está alimentando o seu povo com a palavra, com os ensinamentos. Passou do pão material para o pão da palavra, para o ensinamento, né? A nossa vida de oração que alimenta o nosso espírito. Aí alguns já começaram a ficar meio desconfiados. Poxa vida, eu acho que ele não é mesmo o Messias. Aí Jesus vira e diz: o pão que eu darei é a minha carne. Como é que ele pode dar a carne para alguém comer? Começam a questionar e Jesus continua dizendo: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem a vida eterna. O que acontece? O evangelho de hoje. Eles começam a ir embora. Essa palavra é muito dura. Enquanto estavam de barriga cheia do pão material, todos seguiam Jesus. De repente, ele começa a dizer que devem comer a sua carne e beber o seu sangue. Mas como é que nós podemos comer a carne e beber o sangue desse homem? Jesus poderia ter amenizado as coisas, né? Dito: não, fiquem calmos, calma, é só um símbolo. É só uma aparência, vocês vão comer pão e vão beber vinho. Jesus não diz isso e não volta atrás. A minha carne é uma verdadeira comida e o meu sangue é uma verdadeira bebida. Quem não comer a carne, não beber o sangue de Jesus, não tem a vida eterna. Os discípulos começam a se dispersar, os discípulos começam a abandonar Jesus e diz: muitos voltaram atrás e não seguiam mais Jesus. Jesus não negocia a verdade por causa de número de fiéis e de discípulos. Jesus não fez isso e a igreja também não pode fazer isso e não vai fazer isto. Muitos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus, porque aquela palavra era uma palavra dura. O que significa isso? Significa que é algo difícil de se viver. Aí nós nos tempos de hoje começamos assim com as conversas: não, nós precisamos adaptar o evangelho para os homens desse tempo, para que compreendam e para que vivam melhor o evangelho. Não é o tempo de hoje que é difícil de viver o evangelho, sempre foi difícil. E Jesus nunca disse que seria fácil, e Jesus nunca negociou a verdade para que os discípulos não abandonassem. Muito pelo contrário, começaram a ir embora. O que ele fez? Virou para os 12 e disse: querem ir embora também? Jesus não falou isso porque estavam no lugar aberto, mas poderia muito bem ter dito: a porta da rua é serventia da casa. Querem ir embora também? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo: a quem iremos, Senhor? A quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Palavras duras, difíceis de se viver, até mesmo de se compreender, porque neste evangelho Jesus estava 1 ano antes de instituir a Eucaristia. Palavras duras, palavras difíceis. Comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. Só 1 ano depois eles foram compreender do que Jesus estava falando, quando na última ceia Jesus pegou o pão e abençoou e disse: isto é o meu corpo. Ah, então é isso. Mas Pedro diz do fundo do coração: aonde iremos? Se ouvir as palavras de Jesus é difícil, se afastar dele é pior ainda. Jesus nunca nos disse que o evangelho seria fácil de se viver. Jesus nunca disse que o evangelho era uma coisa simples de se viver. Muito pelo contrário, ele nos alertou em muitas ocasiões: no mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Se odiaram a mim, odiarão também a vós, mas eu vos deixo um alimento para a vida eterna. E Jesus nos deu o seu corpo e o seu sangue como comida e como bebida. Felizes de nós que nos alimentamos desse salutar alimento para a nossa alma. É claro que ninguém enche a barriga de Eucaristia. Não é um alimento para o nosso corpo, mas é um alimento para a nossa alma. Sustenta a nossa alma na caminhada, para que nós também possamos dizer como Pedro: aonde mais eu irei, Senhor, senão
na tua presença. E como dói o nosso coração quando nós vivemos tempos como esses que nós estamos vivendo, em que algumas vezes nos é negado ir até Jesus. E como nos dói quando nos é negado ir até Jesus. Como dói, mas nós continuamos. Aonde iremos, Senhor? Onde mais eu irei? Tem gente que vai para todo lado, mas nós queremos estar na presença do Senhor. São João Paulo II escreveu uma carta encíclica que, se vocês não leram, eu recomendo que leiam. Chama Ecclesia de Eucaristia. São João Paulo II foi um homem extremamente apaixonado pela Eucaristia. É quase como que um poema de amor pela Eucaristia, essa encíclica. É linda, leiam. E ele começa a encíclica dizendo: a igreja vive da Eucaristia. Todas as vezes que eu sou chamado para fazer alguma formação, alguma palestra para ministros, para agentes de pastoral, eu sempre reflito esse documento com eles. E já houve vezes de nós passarmos um retiro inteiro só com essa frase: a igreja vive da Eucaristia. A igreja é feita da Eucaristia, se alimenta da Eucaristia. São João Paulo II, nessa encíclica, diz que a Eucaristia é a fonte e o ápice da vida e da missão da igreja. Tudo começa na Eucaristia e tudo deve voltar para a Eucaristia. É aqui que nós encontramos as forças para o nosso apostolado, para a evangelização. E quando nós vamos ao mundo, quando nós testemunhamos e evangelizamos os nossos irmãos, nós temos que trazê-los para a Eucaristia, que é o centro da vida da igreja. Se algum dia, isso nunca vai acontecer, porque nosso Senhor prometeu que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja. Mas o único modo de acabar com a igreja é acabando com a Eucaristia. Se algum dia se extinguirem todos os bispos e todos os padres da face da terra, e não tiver quem celebra a Eucaristia, a igreja acaba. Isso nunca vai acontecer porque nosso Senhor prometeu. Mas a igreja, ela está centrada na presença de nosso Senhor na Eucaristia, que os padres e os bispos consagram e celebram. E a vida de todo fiel também deve estar pautada na Eucaristia, seja ela diária ou seja ela semanal. A Eucaristia do dia do Senhor, comungar o corpo e o sangue de Jesus, é o momento mais feliz para uma alma. Não pode existir nesse mundo maior alegria do que receber Jesus na comunhão. E triste, muito triste, quem infelizmente faz opção por outros caminhos que afastam da Eucaristia. Muito triste. Pobre alma que escolhe o mundo ao invés da Eucaristia. Pobre alma que escolhe o pecado ao invés da Eucaristia. Alguns dizem: não pode comungar, paciência, tanto faz. Pobre alma. A Eucaristia nos alimenta para a vida eterna. Cada vez que nós comemos desta carne, cada vez que nós bebemos desse sangue, uma sementezinha de vida eterna é plantada na nossa humanidade. Uma sementezinha de vida eterna é plantada na nossa temporalidade. O eterno toca a nossa fragilidade e nos faz eternos com Ele. Que nunca nos afastemos de Jesus na Eucaristia. Que nunca nos afastemos daquilo que é a maior alegria da vida de um católico: receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia sustenta a sua igreja para a vida eterna. Que Deus nos abençoe e faça de nós verdadeiros adoradores de Jesus, hóstia santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.